Chegaram. Timaço feminino. Tudo bem, meninas? Bom dia, Pri. Bom dia, Basília. Sexta-feira, hein? E aí, tudo bem? Bom dia, Renan, Stephanie, Base. Oi, tudo bem, Pri? Essa brincadeira que vocês fizeram aí com o Pedro Nogueira, né? Porque ele sempre tá num cenário muito bonito aqui no centro de Brasília. Só faltou tocar aquela música do Acorda Pedrinho. Todo dia de manhã esse menino tá aqui. É uma coisa irreparável. Mas esse não dorme não, viu, Basília? Isso que eu ia falar. Ele e a equipe estão de parabéns, trabalhando brilhantemente. Esse nosso Pedro Nogueira, ele tá sempre acordado, né? E bem disposto. Atentíssimo. Bom dia, meninas. Basília, vou começar por você. Enfim, PEC dos benefícios aprovado no segundo turno, uma discussão que a gente já abordou ao longo de toda a semana. Foi uma novela complicada, né? Mas eu queria saber, essa agora é a previsão de quando esses recursos serão liberados, o que a gente sabe, existe essa previsão. Ontem mesmo tivemos aquela cena do presidente da República, Jair Bolsonaro, caminhando pelas ruas. Como é que vocês analisam, ou melhor, você analisa? Foi uma questão mais teatral, né? Também, né? Importante para ele mostrar que ele estava ali, que ele vai dar força para o país, que o país agora vai andar. Enfim, esse é o discurso também de Paulo Guedes, Arthur Lira. O que a gente pode esperar e, acima de tudo, essa PEC, esse dinheiro chega mesmo no bolso dos brasileiros quando? Exatamente, é a pergunta que todo mundo faz, né? Promulgada a PEC das bondades, dos benefícios, PEC kamikaze, há alguns meses atrás, resolveu o problema? Não, né? Agora tem que pagar. Não sabe ainda exatamente o dia que vai começar este pagamento e também há toda aquela expectativa sobre os reais efeitos, né, os reais impactos nestas eleições, quanto à popularidade, a percepção das pessoas em relação aos seus políticos, em especial aos presidenciáveis, né? Ontem, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, me falou que a promulgação iria acontecer às 4 horas da tarde. A gente informou em primeira mão aqui na CNN Brasil. Só que no meio da tarde, o Palácio do Planalto comunicou ao Congresso que o presidente Jair Bolsonaro queria estar presente, levaria aí os seus ministros. No primeiro momento, o Pacheco disse que não houve nenhum convite formal para que o presidente de outro poder, para que um ministro de governo estivesse no plenário na hora da promulgação, mas nada estava descartado. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, estava até mesmo em um almoço com jornalistas quando recebeu aí uma mensagem no celular avisando o presidente vai lá. Então toda a cena criada para mostrar que a classe política, né, o presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado estavam aí em torno desta proposta que despeja mais de 40 bilhões de reais às vésperas de uma eleição. É dinheiro na mão do eleitor, seja aqueles mais necessitados que recebem o Auxílio Brasil, partindo de 400 para 600 reais, sejam aqueles outros eleitores que são de segmentos específicos, como caminhoneiros, taxistas, muitos deles de classe média, não necessariamente pessoas que recebem menos de 2 salários mínimos, pessoas que estejam aí marginalizados, né? A gente está falando de um Brasil em que comprovadamente há pelo menos 30 milhões, 33 milhões de pessoas passando fome. Esse benefício que vai para ajudar a colocar combustível no carro não atinge necessariamente a população carente, essa população esfomeada. O Congresso, junto com o Palácio do Planalto, colocaram aí a mão no fogo, mesmo em prol desse pacotaço social que pudesse fazer diferença na imagem da classe política. Então é isso, tem dinheiro na praça, falta saber o dia que ele vai chegar ao bolso dos eleitores, querendo ou não, são eleitores, e também o impacto disso nas eleições. Para a gente analisar se essa PEC é eleitoreira, importante observar o conteúdo, como eu lhe disse, é muito amplo e também o momento em que este texto foi aprovado, faltando pouco para as eleições. Em outras sessões, em outras oportunidades, este debate para o pagamento de um benefício à população mais carente ou um subsídio
subsídio aos motoristas já tinha sido levantado, mas antes a equipe econômica resistia. Porém, o que a gente escuta falar aqui nos corredores de Brasília, né, de maneira muito deliberada, o presidente quer se reeleger. Então, por isso, agora, por força da classe política, é que houve esse libera geral mesmo de recursos para o pagamento dos benefícios. E sobre o quanto disso realmente vai ter impacto nas eleições, ontem a gente falou com um especialista aqui na CNN Brasil, o Carlos Pereira, ele que é analista político e também economista, e ele fez uma comparação. No caso do auxílio emergencial, lá no ápice da pandemia, aquele dinheiro teve impacto na economia em torno de 35, 60 dias, porque o dinheiro chega, mas as pessoas precisam de fato receber, gastar, né, utilizar, mostrar que a PEC, que era kamikaze, realmente agora é virtuosa e está ajudando a população. Então ainda tem um tempo para as pessoas assimilarem que esse dinheiro chegou. Basília, é importante essa informação que você traz, né? Porque quando a gente fala de política, o jogo de cena também é muito importante, né? Os símbolos das coisas que se fazem. O presidente Jair Bolsonaro presencialmente no Congresso é um símbolo, né? A gente está em pré-campanha eleitoral. Agora, a informação de que ele não foi convidado por nenhum dos presidentes das casas também é relevante. É isso, foi de vontade própria, né? Ele avisou que iria. E, claro, sendo presidente da República, o líder da nação, né? A autoridade mais importante, ninguém diria não. O presidente já esteve fugindo do protocolo, quebrando o protocolo em outras oportunidades no Congresso, por exemplo, para levar projetos de lei que fossem de interesse do governo, né? Isso já aconteceu. Essa cena de Bolsonaro atravessando a esplanada dos ministérios, inclusive, é uma configuração que eu gosto muito, é o exemplo de você, Stephanie, falar de Brasília, né? Essa passagem do Palácio para o Congresso Nacional, esse atravessar de rua, o presidente fez isso como uma pessoa comum, entrou ali pela lateral do Senado e foi em direção ao plenário para participar deste momento que configurou um ato político e também na tentativa de reforçar que agora o governo tem uma pauta social. E está aí, vai vir o pagamento de muitos destes benefícios ou reajuste, né, elevação de alguns que já estavam sendo pagos. Pois é, Pri, agora passou a expectativa, para quando? Alguns são mais fáceis de serem pagos, mas há também que primeiro passar um pente fino nesse cadastro do governo, né? Quem é que tem o direito de receber agora também, que é um processo que a equipe econômica quer acelerar, né? Bom dia de novo. Bom dia de novo, Stephanie, Renan, Basília, bom dia a todos que nos acompanham. Só um comentário antes sobre o que a Basília estava falando. Realmente, essas simbologias são muito importantes, né, nesse momento. Agora, eu lembro quando começou a pandemia, que a gente já estava, né, muito de olho no que estava acontecendo nesses programas sociais, esse mesmo governo era muito contrário, muito resistente ao auxílio, que estava ali sendo discutido em R$200 no início da pandemia. E hoje, então, está com essa bandeira, né, com essa campanha aí pelos auxílios sociais. É por isso que todos os economistas dizem que cheira muito a uma medida eleitoreira, né? Mas, de fato, como a Basília colocou, são 33 milhões de pessoas que estão passando fome, então vem num momento importante. Os economistas também são unânimes em dizer que, do ponto de vista social e distributivo, o pacote de benefícios ficou muito melhor do que as ideias anteriores, que previam incentivos para a gasolina, por exemplo, que iam atingir uma população com maior poder aquisitivo. Sim, agora tem os desafios operacionais para viabilizar essas distribuições. Um dos pontos críticos são os caminhoneiros, né? Então, tem algumas regras ali que vão ser colocadas, são caminhoneiros autônomos, porque vários já foram procurar o poder público para se cadastrar e receber o auxílio. Tem também a questão da fila do Auxílio Brasil, que está prevista para ser zerada por meio da PEC dos benefícios. Então, tudo isso vai ser discutido. Agora, eu queria colocar também uma outra questão, que é a questão do pano de fundo econômico, né, e político disso. É importante, a gente está falando sobre isso todo dia, mas é importante pontuar. Então, do ponto de vista social e distributivo, é algo que vai ajudar, vai incentivar a economia no curto prazo, e realmente as expectativas e previsões para a economia, elas estão melhorando. Ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre isso, falou que vai usar a arrecadação positiva do primeiro semestre para pagar esse pacote. Então,
Tudo isso faz sentido, né, desse ponto de vista. Qual que é a ponderação que todos os economistas fazem, que é importante a gente explicar para ficar claro, para não parecer que existe uma torcida contra medidas de auxílio no momento em que a população realmente precisa. A grande questão é que se fala que isso poderia ter sido feito lá atrás, poderia ter sido planejado, poderia não ser algo que impacta dessa forma as contas públicas de uma vez só, às vésperas da eleição. Justamente a arrecadação já vinha positiva desde o começo do ano e um ponto crucial é por que não se fizeram reformas estruturais para a economia que poderiam tirar o peso da carga que a gente tem, reforma administrativa, tirar o peso dos gastos com funcionalismo público para bancar esses programas sociais que são tão necessários. Então, de fato, é um momento necessário, mas o jeito como está sendo feito, está sendo feito de um jeito que pode trazer consequências negativas para a economia no futuro. Esse é o ponto essencial. A questão pode trazer consequências negativas para a economia no futuro e isso sim pode ser um tiro no pé e pode acabar tirando o efeito desse benefício justamente para essa população que está sendo ajudada pelo benefício agora. Para finalizar, um economista me falou uma frase que eu achei que faz muito sentido, o Gabriel Barros, lá da Rio Asset. Ele falou o seguinte, ele falou que a PEC, ela funciona como um cavalo de Troia. Então, ainda que haja elevação de transferência de renda para o Auxílio Brasil, já aprendemos que ações como essa dão com uma mão e tiram com a outra. O saldo final é liquidamente negativo. Então, para a gente falar de um jeito simples isso, por que os governos não podem fazer incentivos à torta direito? Por que não podem sair imprimindo dinheiro sempre que for preciso para ajudar a população? Porque a consequência é o que a gente está vendo agora no mundo inteiro. Isso acaba gerando inflação, acaba gerando consequências negativas para a economia. Por isso que essas medidas deveriam ser muito mais planejadas, pensadas, e a gente já deveria ter pensado lá atrás em reformas estruturais que conseguissem reduzir nossa carga tributária e ajudar justamente essa população. Agora o que a gente faz é tentar correr atrás do tempo perdido, fazendo essas medidas emergenciais que todos os economistas dizem que podem trazer problemas para o futuro. É torcer para que as perspectivas do governo de que esses benefícios vão trazer incentivos, influenciar a economia positivamente, aconteça, para que essas perspectivas do governo aconteçam, e não as perspectivas dos economistas que dizem que prevêem já aumento de endividamento público, inclusive déficit, saldo negativo para as contas públicas nesse ano.